Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouquinho de futebol e misturar isso com geopolítica, porque isto tem a ver especialmente quando a gente fala de França versus Marrocos. Vocês sabem que a França ganhou de Marrocos por 2-0 e agora vai para a final para enfrentar a Argentina. Aliás, eu até quero aproveitar e perguntar para você, quem é que ganha na final? França ou Argentina? E apesar de quem você acha que ganha, quem é que você gostaria de que ganhasse? E qual vai ser o placar? Comentei, vai ser o bolão do Geopoliticando. Mas vamos falar de coisa séria. Vocês sabem que após o jogo, um menino de 14 anos, um adolescente já, um jovem, né? Ele acabou então perecendo durante um confronto aí dessas comemorações, né? Isso de forma bastante violenta, o automóvel passou por cima dele, enfim. Mas por que esse tipo de coisa está acontecendo na França? Ela tem lá várias pessoas de vários lugares do mundo e há muitos marroquinos. Mas o que leva a tanta raiva? Por que eclodiu tanta raiva? Vocês sabem que quando o Marrocos venceu Portugal, houve uma espécie de carreata, comemoração, como é comum em vários lugares do mundo, inclusive. Os marroquinos saíram pela capital francesa comemorando e eles foram confrontados por franceses que não gostaram da comemoração. E aí o pessoal fica se perguntando, mas por quê? O que está acontecendo afinal? As pessoas se perguntam isso porque elas não conhecem a história. E nós vamos contar um pouquinho da história para vocês. Só um capítulo da questão franco-marroquina. Já existiu, pelo menos nesse caso aqui, um confronto muito grande entre França e Marrocos. Na verdade, foram vários, nós vamos citar apenas um deles. Essa G franco-marroquina, que foi travada entre a França e o Marrocos, aconteceu em 1844. Busquei uma mais antiga aqui, para não trazer coisas mais recentes. A principal causa dessa G foi a retirada do líder da resistência argelina, Abd al-Qadir, para o Marrocos após as vitórias francesas sobre muitos de seus apoiadores tribais durante a conquista francesa da Argélia. Então, na época, Marrocos acabou reconhecendo a Argélia como uma possessão francesa. Esse encontro, isso aqui aconteceu entre os dias 6 e 17 de agosto de 1844. A vitória, na época, também foi francesa. Então há uma disputa acontecendo entre esses dois países há muito tempo. E depois tem mais um detalhe, eles são aqui muito próximos uns dos outros. Então nós temos aqui o Marrocos, essa ponta oeste aqui da África, no noroeste da África, e logo aqui acima, no mar Mediterrâneo, nós temos a França. Nós já sabemos quantos confrontos aconteceram entre marroquinos e portugueses e espanhóis, não apenas marroquinos, mas o Marrocos então era o local de entrada aqui para o continente europeu. E apesar disso, apesar dessa comemoração de Marrocos, quando ele venceu Portugal, não há notícias aí de que os portugueses tenham se inflamado por conta disso, até porque essas coisas aí foram deixadas no passado, porque aconteceram já há mais tempo. E veja só aqui a proximidade entre o Estreito de Gibraltar, entre Portugal, Espanha e Marrocos, aqui mais especificamente Espanha. Então, queira ou não queira, a França ela tem uma história muito grande aqui, envolvendo várias Gs, que ela promoveu na Argélia, em Marrocos, a última na Líbia. Então essas coisas vão ficando, a Tunísia evidentemente também, essas coisas todas foram ficando. Eu citei apenas uma, mas nós podíamos citar várias. Vamos ver mais um pouquinho a respeito dessa aqui. Abd al-Qadir começou a usar o nordeste do Marrocos como refúgio e base de recrutamento já em 1840. E os movimentos franceses contra ele aumentaram as tensões na fronteira naquela época. A França fez repetidas exigências diplomáticas ao sultão Abd al-Rahman para impedir o apoio marroquino a Abd al-Qadir, mas as divisões políticas dentro do sultanato tornaram isso praticamente impossível. E há então também essa questão aí que na época era religiosa. Hoje não é mais, porque vocês já viram aí como a Europa abandonou a fé, Não todos, claro, mas em grande parte. Inclusive em vídeo anterior
acho que lá no canal Revelar a gente falou aí sobre como igrejas estão sendo transformadas em bares, boates, lojas de conveniência, de todo tipo de coisa, porque não há mais pessoas frequentando as igrejas. Inclusive há pessoas relatando que depois desses últimos 2 anos que as pessoas ficaram em casa, muitos inclusive já nem retornaram mais para suas igrejas, não voltaram mais, muitas delas fecharam por conta disso. Mas enfim, havia esse ingrediente a mais aí que levou ao conflito na época. As tensões aumentaram em 1843, quando as forças francesas perseguiram uma coluna de partidários de Abd al-Qadir nas profundezas do Marrocos. Esses homens incluíam membros de tribos do Marrocos e as autoridades francesas interpretaram suas ações como uma declaração de fato. Embora não tenham agido imediatamente, as autoridades francesas ameaçaram marchar para o sultanato se o apoio a Abd al-Qadir não fosse retirado e a fronteira entre a Argélia e o Marrocos, devidamente demarcada para que as defesas contra futuras incursões pudessem ser estabelecidas. Então havia essa questão, essa disputa entre Argélia e Marrocos, e a França tinha lá ao seu lado. No início de 1844, as tropas francesas construíram uma fortificação em Lala Magnia, o local de um santuário muçulmano perto de Oujda, e claramente fora do território tradicionalmente reivindicado pela regência otomana da Argélia, ou Argel. Uma tentativa de desalojar essas tropas pacificamente no final de maio de 1844 falhou quando combatentes tribais marroquinos lançaram artefatos contra os franceses e acabaram sendo levados de volta para Oujda. Rumores em torno desse incidente, incluindo relatos de que o santuário havia sido profanado e de que tropas francesas haviam entrado em Oujda e enforcado o governador, atiçaram as chamas da Jihad no Marrocos em meio ao crescente acúmulo de forças escaramuças na área de fronteira. O marechal francês Thomas Robert Bugeaud insistiu que a fronteira fosse demarcada ao longo do rio Kiz, uma posição mais a oeste do rio Tafna, que Marrocos considerava ser a fronteira. Então aqui nós vemos apenas um dos conflitos. E aí quando jogos tão importantes como o da Copa do Mundo, aí, que eles se confrontam, acontecem, eles querem tirar a forra. E aí tem mais coisas, tem coisas aí que muitos não vão entender, mas nós vamos falar mesmo assim. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é o símbolo, é o selo da seleção da França, e é interessante aqui primeiro esses hexágonos de fundo, mas nem vou fixar nisso aqui porque muitos não conhecem o significado do símbolo do hexágono, do cubo negro, etc. Mas só olha isso aqui, o FFF. O F é a 6ª letra do alfabeto. Ah, mas então aí tem coisa. Pois é, a bandeira do Marrocos, vocês veem, é uma estrela de 5 pontas. Pessoal, existe muita coisa aqui nesse mundo que as pessoas não fazem ideia, não entendem por que está acontecendo, por que isso aqui, esse FFF está dentro de um cubo, por que o símbolo é um galo. Toda a história da humanidade ela é muito grande, ela é muito longa. Existem símbolos, como disse Confúcio, o que governa o mundo não são palavras e nem leis, mas são símbolos e sinais, algo mais ou menos assim, parafraseando ele. As pessoas não entendem de onde vêm os símbolos, elas não entendem por que as coisas estão como estão atualmente, e aí vão vivendo num mundo que não conhecem e sofrendo e perecendo de uma maneira bem mais drástica do que deveriam, na verdade. Esse mundo aqui realmente ele jaz no maligno, ele está mal, mas ele está indo para pior. Infelizmente, essa é a verdade. Nós vemos que simples jogos que deveriam ser aí utilizados a princípio para confraternização, para amizade entre os povos, na verdade, são fontes de conflito. Por quê? Basta a gente entender um pouquinho do passado, um pouco de onde as coisas estão vindo, para onde elas estão, e aí nós entenderemos também para onde elas vão. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.